Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nosso Deus continue nos abençoando neste momento, nessa tarde de sábado, né? A gente queria, juntamente convosco, que está passando agora, né? A gente queria compartilhar um pensamento, né? A gente vai fazer o quê? A gente vai pegar uma definição do que é a palavra adoração, né? A gente vai estar tirando uma definição do que é adoração de forma bem rápida e objetiva, viu? Do dicionário teológico do irmão Claudionor Corrêa de Andrade, ditado pela CPAD, que está na página 33. E a gente vai estar juntando, pegando essa definição do que é adoração, a gente vai estar juntando com 3 textos bíblicos e de forma rápida e objetiva, montando aqui um pensamento em cima da definição do que é adoração, né? Primeiro, vamos para a definição do que é adoração do dicionário teológico, editado pela CPAD. É a seguinte, ó. Veneração elevada. O que é adoração? Veneração elevada, que se presta a Deus, reconhecendo-lhe a soberania sobre o universo, governo moral, a força de seus decretos e o seu redentivo amor através de Cristo Jesus. A adoração não precisa estar necessariamente associada à liturgia. Os judeus do tempo de Isaías não sabiam fazer tal distinção. Por isto foram severamente repreendidos por Deus, né? De que me servis a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos e dos carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiro, nem de bodes. Isaías, capítulo 1, versículo 11. A verdadeira adoração acha-se intimamente ligada ao amor que devotamos ao Senhor. É um ato permanente na vida do Filho de Deus, e da filha também, né? Não podemos ser sob hipótese alguma, uma atitude episódica. Há de ser ressaltado em tudo que fizermos, voltando aqui, ó, há de ser ressaltado em tudo que fizermos a mais elevada e pura atitude de adoração. Temos de mostrar ao mundo que somos uma comunidade de adoradores. A gente lê um pouco rápido, mas acho que deu para entender, né? A gente engole as vírgulas às vezes, né? Então a gente pegou aqui o que é essa definição de adoração que está presente nesse dicionário teológico aqui, e agora a gente vai juntar com 3 trechos bíblicos, né? Tipo assim, se a gente fosse fazer um negócio assim escrito, né? Ia ser um assunto muito extenso. Mas é aquela história, a gente quer usar pouco tempo para trazer uma definição bem curta e objetiva do que é adoração. Pegando essa definição que a gente achou no dicionário teológico, ditado pela CPAD, juntamente com 3 passagens bíblicas, né? E a primeira passagem bíblica que a gente vai utilizar para definir o que é adoração, a gente vai achar presente lá em Mateus 18, versículo 20. Então, o primeiro trecho bíblico, o que é adoração? Adoração é nos reunirmos com um propósito. Mateus capítulo 18, 20. Se a gente só fosse usar a Bíblia, né? O que é adoração? 3 textos bíblicos. O primeiro, Mateus 18, 20. O que é adoração? É nos reunirmos com um propósito. Mateus 18, 20. Esse texto aqui, né? Ele é bastante conhecido. Mateus 18, versículo 20, que diz o seguinte, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles, disse Jesus. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Mateus 18, 20. Então, levando em consideração o fato do que a Bíblia diz aqui, né? O que é adoração? É nos reunirmos com um propósito. Propósito de quê? De estarmos ali centrados na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Centrados, com o pensamento centrado, a nossa adoração centrada, tendo como objetivo o quê? Adorar e servir o Senhor Jesus Cristo. É por isso que ele diz, onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, aí eu estou no meio. Uma reunião que é feita com propósito de ouvir o Senhor nosso Deus falar, de cultuar o Senhor Jesus Cristo. Então, o que é a primeira definição bíblica que a gente pode afirmar fazer a respeito da adoração, que é a adoração? É nos reunirmos com um propósito, Mateus 18, 20. E a segundo trecho bíblico, repreende-se o espírito do galo. O segundo trecho bíblico que a gente pode utilizar para definir o que é adoração, a gente vai encontrar lá em Abacuque, capítulo 3, 17. O que é adoração? A segunda definição que nós podemos, a segunda afirmação que nós podemos fazer a respeito disso. O que é adoração? Adoração é adorar a Deus, independente das circunstâncias. Onde é que a gente vai achar isso? Abacuque 3, 17. Abacuque 3, 17. O que é adoração? É adorar a Deus independente das circunstâncias. Abacuque 3, 17, que diz assim, aquele louvor antigo do J. Neto, né? Diz o seguinte, ó, e porquanto ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não hajam vacas. O versículo 18, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação.
Aquele hino antigo, né? Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Então, qual é a segunda coisa que a gente pode falar a respeito de adoração? O que é adoração? A primeira qual foi? Adorar. Adorar é o quê? Nos reunimos com propósito. E o segundo é o quê? É adorar a Deus, é o quê? É lhe prestar um culto, independente das circunstâncias. Como disse Abacuque aqui. Ainda que as coisas corram de forma contrária, tudo esteja dando errado, ainda assim nós louvaremos ao Senhor, nosso Deus. Para lembrar daquele hino, né? Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. E a terceira coisa que nós podemos afirmar a respeito de adoração. O que é adoração? A primeira, nos reunimos com propósito. Segundo, é cultuar a Deus independente das circunstâncias. E a terceira, adorar a Deus, às vezes, é nos arriscar. É se arriscar. É se arriscar, é. Adorar a Deus, a gente também pode afirmar que é isso. É um tipo de risco. Dependendo da circunstância, é. Onde é que a gente vai achar isso? Livro do profeta Daniel, capítulo 3, 17. Livro do profeta Daniel, capítulo 3, 17. Livro do profeta Daniel, capítulo 3, versículo 17, que diz assim, ó. Adorar a Deus é o quê? É se arriscar. Dependendo das circunstâncias, é se arriscar. Livro do profeta Daniel, capítulo 3, 17. Olha aqui o versículo, ó. Eis que se o nosso Deus, a quem nós servimos, e quem nos pode nos livrar? Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que tu levantaste. Por que a gente afirmou que adorar a Deus também é se arriscar, dependendo da circunstância? É porque nesse trecho que a gente acabou de ler do livro do profeta Daniel, quando você para fazer uma leitura do contexto, é que nós vamos entender, é que os três amigos de Daniel, tinha acontecido o seguinte, foi levantada uma estátua, foi quando o povo judeu estava passando pelo chamado período do cativeiro babilônico. E quando eles estavam na Babilônia, aconteceu o seguinte, eles levantaram uma estátua de ouro em homenagem ao rei Nabucodonosor. Né? E a Bíblia nos diz que eles colocaram ali um tipo de edito, um tipo de lei foi instaurado ali. Olha, quem não prestar culto aqui, quem não se prostrar diante da estátua do rei, vai ser lançado dentro da fornalha de fogo ardente. E a Bíblia nos fala que os três amigos de Daniel, Cedraque, Mesaque e Abidnego, pelo fato deles não se dobrarem diante da estátua, né? Porque eles estariam fazendo o quê? Estariam traindo o Deus de Israel, estariam cultuando outra divindade. Foi o que aconteceu? Eles foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E é legal que eles foram, Deus, o Senhor nosso Deus deu o livramento. Mas é legal que antes de Deus dar o livramento, foi que eles disseram, se Deus nos livrar, Ele é Deus. E ainda que nos livre, ainda assim nós não prestaremos culto a outro Deus. Então o que é a gente adorar a Deus? Primeiro, nos reunimos com propósito. Segundo, adorarmos é prestarmos culto ao Senhor, independente do que esteja acontecendo. E terceiro, dependendo das circunstâncias, adorar a Deus também é colocar a nossa vida em risco. Né? E que Deus em Cristo continue abençoando a nossa vida, em nome de Jesus. Amém.